Já começamos a edição de hoje trazendo as novidades sobre a investigação do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, novo relator, reduziu o nível de sigilo e deu mais autonomia para a Polícia Federal na investigação. Vamos acionar nossa reportagem com a Marília Ribeiro, que vai trazer mais detalhes para a gente. Marília, boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, Neila. Boa tarde para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto Metrópolis nessa sexta-feira. É isso, Neila. Ontem nós tivemos então aí algumas decisões do ministro André Mendonça, que é o novo relator do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, né, que a relatoria teve ali a sua alteração no ministro que estava levando essa ação logo próximo do Carnaval. Era o ministro Dias Toffoli. Ele acabou pedindo a redistribuição do caso ao presidente da Corte, Edson Fachin, que acabou atendendo o seu pedido e por ordem ali do sorteio que foi feito dentro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, então, é o novo relator desse caso. Essa mudança aconteceu logo após diversas críticas por conta dessa relatoria de Dias Toffoli. E agora, André Mendonça tomou algumas decisões em relação ao caso Master no STF. Como, por exemplo, Neila, diminuir o nível de sigilo desse caso dentro da corte, que antes estava em nível 4. Esse nível foi colocado pelo ministro Dias Toffoli lá em dezembro do ano passado, quando ele se tornou relator deste caso dentro do STF. Esse nível 4 ele é considerado o nível máximo de sigilo dentro da Suprema Corte, e André Mendonça diminuiu para o nível 3, que é considerado um nível padrão dentro da Corte. O que isso significa na prática, Neila? Muda aí quem pode ter acesso às informações que estão sendo coletadas em toda essa ação. Além disso, o ministro ele também acabou dando aí mais autonomia para a Polícia Federal nessa investigação. A decisão do ministro André Mendonça se dá logo após a Polícia Federal enviar ao Supremo Tribunal Federal as considerações da corporação em relação ao planejamento operacional e condução dos exames periciais a serem realizados no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em janeiro deste ano, onde tivemos aí diversos aparelhos apreendidos, celulares, computadores foram apreendidos. A gente lembra que teve lá aquela mudança em relação a quem ficaria com essas provas, ficaria com quem a análise desse material que foi apreendido. A princípio ficaria com o STF, mas a Procuradoria-Geral da República acabou também entendendo que deveria fazer parte, Polícia Federal também. Foi então que ficou definido o quê, Neila? Que a Procuradoria-Geral da República teria ali acesso a esse material apreendido e que o ministro Dias Toffoli, que antes era relator do caso, escolheria aí 4 peritos da Polícia Federal para poder fazer a análise de todo esse material. E foi justamente, né, parte desse material que foi coletado nesses celulares que acabou levando ali ao fim, né, da relatoria de Dias Toffoli diante do caso Master. Ele que acabou sendo citado, tiveram menções dele, né, nessas conversas que foram apreendidas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Além disso, o ministro André Mendonça, ele também decidiu que o material apreendido, esse que eu acabei de citar, ele deve permanecer sob a custódia dos depósitos da Polícia Federal, visando evitar dificuldades logísticas entre as instituições e reduzir riscos de falhas na segurança dos bens. Então, essas aí foram algumas decisões do ministro André Mendonça diante desse caso envolvendo o Banco Master. Daqui a pouquinho você vai repercutir ainda mais, né, Neila, que tiveram outras decisões em relação ao Banco Master, principalmente aí voltadas a Daniel Vorcaro, isso porque ele é esperado no Congresso Nacional na próxima semana, mas essas são as informações que nós temos por enquanto. Então, ele diminuiu aí o sigilo do caso e também deu mais autonomia à Polícia Federal diante dessa investigação do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal, indo de desencontro ao que tinha firmado Dias Toffoli quando era relator do caso, Neila. Exatamente, Marília. E tudo isso tem um porquê e eu já começo dando boa tarde para o Felipe. Felipe, já te dou boa tarde e começo fazendo a seguinte análise. O ministro André Mendonça decidiu reduzir o sigilo, nesse caso, do Banco Master, e aumentando aí, ampliando
o trabalho da Polícia Federal, o acesso da Polícia Federal a esse caso, mas ampliando o acesso da Polícia Federal aos investigadores que estão trabalhando diretamente nesse caso. O que isso significa? Que tira os poderes do Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Você vai ver muito em breve, se já não tiver alguma nota, vai ter alguma nota de repúdio do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre essa decisão. Pode ter certeza que isso desagradou o diretor-geral da Polícia Federal, tirou os poderes das mãos dele, desse caso específico do Banco Master, e colocou os poderes de investigação nas mãos dos investigadores específicos deste caso. Então, tira os poderes da alta cúpula da Polícia Federal e coloca nas mãos de quem, de fato, está investigando. Você vai ver, hoje ainda a gente vai ter notícia do Andrei Rodrigues falando sobre esse assunto. A gente já começa essa análise. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Marília. Ô, Neila, eu vou ser sincero para você. Eu achei que a medida foi muito boa, né, e muito necessária e, na meu modo de ver, atrasada em relação à alteração do nível de sigilo do 4 para 3. Né? Como a Marília bem explicou aqui para a gente, né, o nível 4 é o nível de sigilo máximo. Né? Para você ter uma ideia, o nível 4 de sigilo no STF, né, para a resolução do Supremo Tribunal Federal, nem os ministros da Suprema Corte têm acesso ao processo, ao inquérito na mão, que estava na mão antigamente do Dias Toffoli. Né? Ou seja, somente o Dias Toffoli tinha acesso à documentação total do inquérito. E mais do que isso, né, somente poucos agentes indicados pelo Toffoli, né, tinha possibilidade de produzir provas, possibilidade de analisar o celular apreendido, né, e depois quebrado a criptografia do André Vorcaro. Isso faria, sem sombra de dúvida, a investigação demorar demasiadamente. Né? As pessoas, por exemplo, mais confiantes achavam que uma pessoa só poderia ler toda a conversa do celular do Daniel Vorcaro meses, praticamente ano. Né? Isso atrasaria sobremaneira a investigação. A partir do momento que o André Mendonça reduz o nível de sigilo para 3, né, várias autoridades têm acesso ao processo, vários ministros têm acesso ao processo, vários servidores têm acesso ao processo, várias partes do processo ficam acessíveis ao usuário, né, comum, ao cidadão comum. Né, apesar de que até agora, né, o André Mendonça não abriu ainda outras documentações, né, abriu poucas documentações relacionadas ao inquérito. E outros agentes federais poderão ajudar, né, na investigação e na análise da prova e das conversas no celular sem a criptografia do André Vorcaro. Isso vai agilizar muito a investigação. Isso vai fazer com que a investigação tenha muito mais eficiência. Né? Você pode convocar mais peritos para ajudar a verificar a informação da documentação e cotejar com a informação no celular do André Vorcaro. Ou seja, para a sociedade, para a Polícia Federal, eu não vou dizer a cúpula, tá, Neila? Eu não estou contrariando você, não. Até concordo com você, né? Mas para a Polícia Federal como um todo, como instituição, é muito melhor essa decisão do André Mendonça de diminuir o sigilo. Agora, é claro, né, quando você abre a possibilidade de outros agentes terem acesso à documentação, outros agentes terem acesso ao celular do Daniel Vorcaro, terem acesso ao inquérito, né, no Supremo Tribunal Federal, o que você faz é que você tira o poder do Andrei, né? Você tira o poder do chefe da Polícia Federal, que era a única pessoa, né, que poderia coordenar aquele processo, aquele inquérito, e poderia direcionar a investigação da forma como ele queria. Agora, você vê que a investigação, a gente não sabe como é que vai terminar, até porque é muito difícil você segurar muitos agentes da Polícia Federal que estão analisando a documentação no inquérito agora. Né? Então você tem razão, vai diminuir o poder do Andrei. Agora, eu não acho que ele vai ter cara de pau, sinceramente, de vir a público e contra essa decisão do André Mendonça, porque é uma decisão que vai ajudar em muito a investigação e vai ajudar muito em revelar toda a situação do Banco Master. Neila e Marília. Eu vou até pedir para a produção, se sair qualquer nota, qualquer manifestação da Polícia Federal ou do André Rodrigues, ou se sair algum bastidor, vocês nos avisem aí enquanto o programa estiver no ar. Eu vou agradecer a participação da Marília. Marília, obrigada por enquanto. Marília que está lá no Palácio do Planalto, continua por lá no seu trabalho, nas suas apurações.